Você sabia que o que importa para Deus não é o que você tem, mas sim quem você é? Olá, você está no meu canal, meu nome é Roberta. Fique à vontade, deixa o like, se inscreva, compartilha, ajude esse canal a crescer e que a palavra chegue até outras pessoas através da sua vida. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina lhe dava filhos e Ana não tinha filhos. E todo ano Eucana subia até a casa do Senhor no monte de Siló. E ele oferecia sacrifício. Eles iam adorar o Senhor. Uma vez por ano eles subiam. E ele entregava uma oferta de sacrifício pelos filhos e pelo casamento que ele tinha com Penina. E ele dava uma outra oferta 2 vezes mais para Ana, por não ter filhos com ela. Em forma de gratidão, Eucana fazia isso todo ano. Talvez você fique se perguntando por que ele dava a oferta em dose dupla para Ana. Porque Eucana amava Ana. Ele amava ela demais. E mesmo ele sabendo que o Senhor havia cerrado a madre, né? A madre dela, ele a amava. Ele tinha um verdadeiro amor por Ana. Não pelo que ela podia oferecer a ele, mas pelo que ela era. Penina lhe dava filhos. E Ana não. Mas o coração dele era reservado para Ana. Assim é o amor de Deus para conosco. O Senhor não se importa com o que nós temos, pelos bens, por aquilo que nós adquirimos na nossa trajetória, bens materiais, filhos, família. Não, isso é um projeto nosso, mas o Senhor nos ama por quem nós somos. Deus escolheu a nós. Não fomos nós que escolheu, mas sim Ele nos escolheu. E Deus sabia do que nós podemos ofertar a Ele. Por isso o amor de Deus é um amor incomparável. O amor de Deus para conosco é o amor ágape. É um amor que tudo suporta. Ele faz tudo por nós. Quando Ele fez o projeto de entregar Jesus naquela cruz, Ele amava o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho amado. Ele entregou para morrer naquela cruz, para que nós hoje podemos ter salvação, que nós possamos ter a redenção. Porque para chegar lá, precisamos do sangue de Cristo. O único caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há outro. Então, o Senhor nos amou de tal maneira. E todas as vezes que eles subiam para ir à casa do Senhor no monte de Siló, Ana era irritada por Penina. Penina passava na cara de Ana que ela dava filhos e Ana não. Então, para Penina, era um troféu, ela tinha um trunfo nas mãos. Por que ela fazia isso? Porque ela sabia que o coração de Eucana só havia espaço para Ana. Ela lhe dava filhos, sim, lhe dava filhos para dar continuidade. Mas o amor dele era para com Ana. Mas Ana estava tão preocupada com a dor, com a angústia. Ela estava tão triste com o destino, né, que ela recebera, que ela não parava para perceber o amor de Eucana. Ela só olhava para o tamanho da dor dela e o fato dela ser perseguida por Penina. A Ana só tinha olhos para isso. Talvez eu estou falando com pessoas que se encontram como Ana, que fica somente olhando para a dor, para o problema, não olha nada em volta, as pessoas que te amam, nem mesmo olha para Deus,
que Deus contempla nossa angústia. Ele é o Deus da angústia. É no momento da angústia que Ele faz a visitação para nós. Porque Deus sabe que quando estamos distraídos com bênção, distraídos com momentos felizes, nós não damos a importância para o que Deus quer falar conosco, para a importância que realmente Deus quer falar conosco. Mas a gente só quer ficar olhando para o nosso umbigo, para aquilo que nos entristece. E a gente acha que o nosso fim vai ser aquele, sempre aquele. Mas quando nós olhamos para o Senhor, tudo fica diferente. E Eucana, ele prestava atenção na sua amada. Quando foi um dia, ele foi conversar com Ana. Ele disse: por que você está tão triste? Por que você fica assim? Se você tem um esposo que te ama, eu faço tudo por você. Por que você se preocupa tanto em dar filhos para mim? Se o que eu tenho é você que me importa. Eucana falando palavras para que Ana enxergasse o seu verdadeiro valor. Porque Ana tinha um valor, mas ela não se importava com isso. Na cabeça dela, o único valor que ela tinha era em ser mãe. Mas para Eucana, o que importava é quem Ana era para ele. E Deus, Ele nos vê da mesma maneira. Deus se importa conosco por quem nós somos na presença dEle. E Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele olha o interior da pessoa. E o homem olha o exterior. Deus, quando viu Davi no pasto, cuidando das ovelhas do pai, Deus olhou quem era Davi. Davi não tinha posses. As ovelhas não eram dele. As ovelhas eram do pai dele. E Deus contemplava Davi. Já o sacerdote Samuel, quando foi chamado para ungir um rei na casa de Jessé, ele foi e olhou para Eliabe, que era um homem formoso, grande, forte, guerreiro. Ele olhou para a aparência. Ele olhou: esse sim é um verdadeiro rei de Israel. Mas Deus disse: não atentes para a aparência, porque eu não olho como o homem vê. Eu vejo o coração. Mas teve um ano que Ana fez algo diferente na presença de Deus. Ela fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela entregaria ele ao Senhor, para que ele servisse no templo. E Deus a ouviu. E no próximo ano, ela teve um encontro com Eucana e Deus concebeu o seu filho. Aqui chegamos à conclusão, juntos, que o Senhor, Ele se importa com quem nós somos. E aquilo que nos dá angústia, nos dá ansiedade, aquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração, o Senhor realiza. Mas tudo tem o seu tempo. O tempo de Ana levou um tempo. Ela passou por um processo. Nada que vem de Deus é fácil. Existe persistência. Existe perseverança. Ela teve que passar pela perseguição, pela tormenta da Penina. Ela teve que passar por aquele processo. Na cabeça dela, ela tinha certeza que a madre dela, ela não teria filhos. Porque quando ela chorava na presença de Deus, ela chorava porque ela sabia que ela não podia engravidar. Mas quando ela não ouve mais palavras, talvez as palavras que ela falava antes não eram as palavras-chave. Porque quando nós vamos falar com Deus, existem palavras-chave. O Espírito Santo, ele nos encaminha para chegarmos nesse processo de dizer a palavra certa. E Ana não falava aquilo que era para ser dito. Ela falava do que ela sentia, do desejo que ela tinha
e da perseguição que ela passava. Ela devia chorar, dizendo: olha aí, Deus, o que a Penina está fazendo comigo. Por que eu estou passando por isso? Eu poderia dar filhos para Eucana, mas tenho a barriga seca, eu não engravido, e agora eu tenho que ficar aguentando a Penina. Essa não era a oração que Deus queria ouvir da boca de Ana. Mas quando ela fez um voto, que ela não tinha nem palavras para te falar, aí ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor, para servir no teu templo. A partir daquele momento, Deus falou: agora eu vou abençoar a Ana. E assim é na nossa vida. Quando temos o desejo do nosso coração, Deus não é igual o gênio da lâmpada mágica, que a gente toca na lâmpada e o desejo é realizado. Não, Deus não é assim. As coisas de Deus não são assim. Deus faz coisas emergenciais na nossa vida devido à necessidade. Mas quando é algo do nosso coração, do desejo do nosso coração, o Senhor quer nos ensinar primeiro, antes dele entregar a bênção. Nós temos que aprender muitas coisas na presença de Deus, na caminhada. E a cada vitória, a cada etapa, o Senhor vai nos presenteando. Eu sei que muita gente que está me ouvindo tem um desejo do coração que talvez é algo impossível para nós. Mas para Deus nada é impossível. A própria palavra dele diz: se creres, verás a glória de Deus. Mas existe um processo. Sempre haverá um processo. Porque Deus não quer que nós perdemos a nossa bênção, mas que nós tenhamos continuidade. E Ana teve continuidade. Depois desse filho, que ela deu o nome de Samuel. E todos conhecem, né? Pela história, ele foi um grande sacerdote, um grande juiz. E depois de Samuel, Ana teve mais filhos. A alegria que ela passou a ter era incomparável pela angústia que ela passava. E Deus faz assim conosco. Nós choramos, nos prostramos, clamamos por uma vitória, por um sonho, por um socorro. Mas quando ele chega, toda a tormenta vai embora, a tristeza vai embora. E que o Senhor traga ao seu coração essa esperança, que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Não se entregue às afrontas do inimigo, às afrontas de situações que você vem passando. Não se entregue. Confie. E peça ao Espírito Santo que você faça a oração certa, para que essa oração toque o coração de Deus e que Ele se apresse a entregar o desejo do teu coração. Você que sentiu que essa mensagem veio como resposta, que veio para pôr um fim à angústia que você vem passando nos últimos dias, comenta aí nos comentários, deixa registrado aí para que outras pessoas vejam e que pessoas sejam edificadas e que o nome de Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter ficado comigo até o momento e que o Senhor te abençoe. E você não se esqueça que Deus te ama, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Não permita que a presença de Deus seja retirada da sua vida.